Muito bem, prezados. Na aula anterior, nós tratamos justamente da extinção do contrato de trabalho, das verbas rescisórias, mas tudo isso ocorria mais do que nada nas hipóteses de uma extinção sem justa causa, que de certa forma nós vamos retomar esse assunto ao falar do seguro-desemprego e algumas regrinhas. Mas eu queria focar na aula de hoje justamente nas hipóteses em que eu tenho uma justa causa, ou seja, é necessário que a gente faça uma análise agora do que nós temos nos artigos 482 e 483 da CLT. São dois artigos com polos invertidos, digamos assim. A justa causa é justamente a maior pena, a maior sanção que vai ter dentro do contrato de trabalho. Uma sanção que vai fulminar, por exemplo, com algumas hipóteses rescisórias, como, por exemplo, a multa de 40% que nós tratamos, a hipótese do seguro-desemprego, a hipótese de um salto do levantamento do saldo remanescente de FGTS do artigo 20 da Lei 8.036, ou seja, é uma hipótese que a gente tem que tomar muito cuidado e assim é a dicção legal. Então o 482 é quando o empregado, com o artigo 482 da CLT, é quando o empregador dá o cartão vermelho ao empregado. E o artigo 483 é justamente o inverso. Quando tiver uma das hipóteses ali estabelecidas no artigo 483, é o empregador dentro desse o empregado dentro desse contrato bilateral trabalhista que vai dar o cartão vermelho para a empresa e vai sair com todos os seus direitos rescisórios. Então, dentro disso, eu tenho duas hipóteses comuns, tanto as hipóteses do artigo 482 quanto do 483, que são os requisitos para a justa causa, que sempre serão interpretados de forma restritiva e dentro das hipóteses já pré-estabelecidas nas alíneas do artigo 482 e 483, ok? Então, dentro dessas hipóteses pré-estabelecidas e que terão uma interpretação restritiva por parte do Judiciário Trabalhista para reconhecer ou não a justa causa, eu tenho alguns critérios comuns. O primeiro deles é que, como se trata da maior sanção do contrato de trabalho, ela tem que ter a gravidade robustamente comprovada e proporcional ao fato. Ou seja, se aquele empregado teve uma conduta exemplar nos últimos 5 anos de contrato de trabalho e deu uma escorregatinha dentro da sua conduta, insultando a um colega de trabalho em função de algo que não tem nada a ver com o contrato de trabalho, com um time de futebol, eu vou ver se houve uma gravidade suficiente para que antes de dar a justa causa, a empresa entenda que esse relacionamento entre colegas de trabalho que tiveram a discussão sobre futebol dentro da jornada de trabalho ou no intervalo entre a jornada, se isso não seria passível de uma advertência escrita, de uma suspensão disciplinar de 1 até 30 dias, ou se em função daquela discussão de futebol, a ignorância desses dois empregados levaram os mesmos às vias de fato. Eles brigaram de forma grave, fisicamente, dentro da empresa, levando risco a outros trabalhadores, por exemplo. Então, pode acontecer que um ato único deste empregado, de uma conduta exemplar, durante 5 anos na empresa, pode levar à justa causa. Mas aí que eu tenho que averiguar a gravidade disso. Se, por exemplo, os dois estavam lá dentro de uma fundição, cuidando de uma panela com metal líquido e resolvem discutir justamente ao lado dessa panela, colocando em risco a própria vida e de outras pessoas que não tinha nada a ver com aquilo, aquilo ali eu acho que é algo que sim poderá ser, ainda que seja um ato único, passivo de uma justa causa direta, sem pensar em suspensão anterior ou advertência por aquela conduta.
mas eu tenho que ter a gravidade. E às vezes, justamente, a reincidência de pequenos atos dolosos, de conduta desaprovada pela empresa, talvez a reincidência desta gravidade. Mas por isso que a empresa tem que analisar o fato, ver se tem uma documentação sobre aquele fato, uma filmagem, uma testemunha, para que ela consiga entender se a gravidade daquele fato feito para aquele empregado não é causa de advertência, ou seja, algo não foi tão grave assim, ou de uma gravidade média, que talvez dê uma suspensão disciplinar de 1 a 30 dias, conforme a gravidade do fato, ou se foi uma gravidade enorme para a empresa, a sua imagem, o seu prejuízo econômico, que dê esta justa causa. É esta análise que o empregador vai ter que fazer em todas as alíneas do artigo 482 para aplicar ou não a justa causa. Por quê? Se eu não tiver estes elementos que eu estou elencando aqui para vocês, este empregado poderá ir à Justiça do Trabalho e pedir a reversão da justa causa. Ou seja, dizer ao juiz e comprovar ao juiz que as hipóteses do artigo 482, elas não foram configuradas ou não tiveram a gravidade necessária para tanto, e o juiz vai entender que sim, realmente, se tratou de uma briga de apenas alguns insultos verbais, que não chegou a vias de fato, tem-se como atenuante que esse cidadão nunca teve essa conduta antes, então achei que a empresa, ao dar a justa causa por uma briga em razão de política ou de futebol durante o contrato de trabalho, não teve essa gravidade, reverto para demissão sem justa causa. E ao reverter para demissão sem justa causa, isso tem consequências econômicas. Talvez seja considerado uma despedida abusiva, e os salários poderão ser pagos aqueles que foram vencidos desde a época da despedida abusiva até esse reconhecimento, poderão ser pagos conforme o pedido feito na casuística de cada caso concreto. Então, é necessário que a empresa tenha bastante presente esses elementos caracterizadores da justa causa. A primeira nós analisamos, que é a gravidade, e a segunda, a imediaticidade da punição. Vamos lá. O artigo 2º da CLT dá ao empregador justamente as possibilidades de uma sanção disciplinar, que pode ser advertência, suspensão ou justa causa, conforme a gravidade. Porém, o empregador não pode ter conhecimento deste fato que poderia se encaixar em uma das hipóteses do artigo 482 e não aplicar esta sanção de forma imediata. Se entende justamente que a demora para a punição é equiparada a uma tolerância por parte do empregador àquela conduta que poderia ser encaixada em uma das hipóteses do artigo 482. Portanto, eu tenho aqui um conceito jurídico indeterminado. Não existe um prazo definido em lei. Por quê? Pode acontecer que este empregado tenha furtado algo da empresa. Ou seja, sem ninguém perceber, ele fez um desvio de dinheiro para a conta pessoal dele, de um dinheiro que era da empresa. Ninguém percebeu até que foi feito um balanço, uma auditoria na empresa, e depois de meses se descobriu que houve esse desvio. Então, a partir da ciência da conduta deste empregado passível de uma das hipóteses do artigo 482, eu posso aplicar esta punição dentro de dias ou poucas semanas para esta punição a partir da ciência. Feito? Então, se entende que passou de 2 semanas, conforme a jurisprudência que você pegue, eu já não tenho esse efeito imediato. Feito? Mas eu não tenho um prazo fixado em lei.
Eu tenho que ter essa imediaticidade vindo dos fatos específicos para se entender que houve a imediaticidade na punição por parte justamente da empresa a esta conduta do empregado, ok? Se não, vai se entender que se teve uma tolerância, um perdão tácito ou expresso da empresa, que de uma vez que perdoou, voltou atrás e dá justa causa. Talvez isso seja uma hipótese justamente de reversão da justa causa. Então, estamos entendendo que é algo de muita cautela essa decisão da empresa. Por quê? Uma vez que esta empresa já puniu aquele fato com uma suspensão de 3 dias, onde o cidadão não foi trabalhar e também não recebeu por aqueles 3 dias de suspensão disciplinar, esse mesmo fato que foi punido por uma suspensão não pode ser objeto da justa causa. Senão eu tenho aqui um bis in idem de uma sanção sobre a mesma conduta. Então, talvez ocorra que este cidadão insultou ao seu superior hierárquico. Então, a partir daí, se deu uma suspensão de 1 dia. Quando ele retornou ao trabalho, depois de 2 dias, ele volta a ofender a dignidade do seu superior hierárquico, mas agora de forma muito mais grave. Opa, aqui eu já tenho uma hipótese ou de uma suspensão maior ou da justa causa, e não é o mesmo fato. Foi punido por suspensão pelo insulto do dia 1 de fevereiro, e ao retornar ao serviço no dia 5 de fevereiro, ele volta a ter um outro fato, que vai ser punido agora com a justa causa. Feito? Essas são as decisões que a empresa vai ter que tomar, averiguando a fundo os fatos, antes de aplicar uma das hipóteses do artigo 482 que nós vamos ver agora. Então, a linha A fala em improbidade. Um homem probo é um homem honesto. Então, improbidade é um ato de desonestidade, onde o empregado teve esta intenção de faltar à boa-fé que se entende que deve ter dentro do contrato de trabalho. Talvez, por exemplo, ele pegou o cartão ponto de um colega que não estava presente e marcou o cartão ponto daquele colega. Ele sabia o código, por exemplo, daquele colega e digitou para dizer que ele estava trabalhando, mas não estava o colega. Então, neste caso, eu tenho uma desonestidade e que pode acontecer de forma das mais variadas possíveis dentro da empresa. E talvez esse ato de improbidade pode ser até contra clientes da empresa. Talvez, por exemplo, tinha determinado atendente de caixa que sempre trava o troco errado para os clientes da empresa, e colocando aquele desvio de dinheiro no próprio bolso. Feito? E aí os clientes foram contra a empresa por receber o troco errado. Isso também vai dar a hipótese justamente de improbidade, ok? Às vezes, os fatos eles ficam na linha tênue entre uma linha e outra, como pode ser a linha B. A linha B fala em incontinência de conduta e mau procedimento. Alguns atos desonestos também poderão ser qualificados assim. Feito? Então, o mais importante é que eu tenha uma das hipóteses do artigo 482A e talvez eu coloque em uma ou em outra, mas eu tenho que provar o fato. Esse fato tem que ser grave e tem que ser punido imediatamente, como nós já vimos. Ok? Então, geralmente, a jurisprudência coloca as hipóteses de incontinência de conduta ou mau procedimento, algumas questões de apelo moral ou sexual. Tá? Grosserias que alguém pode fazer dentro do contrato de trabalho que vão ferir a dignidade. Ok? Ou seja, talvez aquele porteiro de uma escola infantil tinha uma incontinência de conduta perante os alunos menores de idade. Algum pai viu essa incontinência de conduta, de apelo moral ou sexual contra esses alunos,
denunciou isto à empresa e a empresa, uma vez sabendo, aplicou a incontinência de conduta a este empregado. Feito? Então, normalmente é visto desta forma durante os casos que a gente vê na jurisprudência, mas algumas questões podem ser também confundidas com a desonestidade que está lá na improbidade do item A. Ok? O importante é a comprovação desse fato gravíssimo e punível ou na hipótese da linha A ou da linha B. A linha C fala de negociação habitual. O que seria isso? Essa negociação habitual normalmente é em algumas questões de concorrência contra aquela empresa. Ou seja, às vezes eu posso ter aí uma empresa de construção civil onde um cliente está negociando a construção de uma churrasqueira em uma casa de família, e aí durante essa negociação o engenheiro atravessa de forma pessoal e fecha com aquele mesmo cliente em detrimento da empresa. Esse engenheiro, com contrato de trabalho, fez perder aquela contratação por parte do seu empregador. Isso seria uma concorrência desleal para o seu empregador. E aí sim poderia ser punível, inclusive, dessa conduta da linha C. O que pode acontecer também é que talvez não se tenha essa concorrência ao objeto do empregador. Mas, porém, ao fazer uma negociação de cosméticos durante o intervalo da intrajornada daqueles empregados, se começa a causar dívidas entre os empregados e essas dívidas começam a interferir na própria atividade do empregador. Porque um fica cobrando a dívida do outro, você já recebeu o salário, não está me pagando, e isso gera hipóteses pouco produtivas para a empresa. Então, você está vendo que essas questões, às vezes, são de difícil configuração, né? Talvez eu possa encaixar essa hipótese de negociação habitual de uma questão que não tem objeto nenhum com o contrato de trabalho em outra linha que não a negociação habitual. Aliás, o que é recomendável? O recomendável é que essa negociação habitual seja em concorrência ao objeto contratual do empregador. Ok? A linha D também tem que se tomar com muito cuidado. Quando se fala que uma condenação criminal pode ser hipótese de justa causa, se está fazendo referência a uma condenação que transitou em julgado, que não tenha recurso e que a prisão tenha um regime fechado que impossibilite esse cidadão de ir a prestar o seu serviço. Feito? Não é uma causa, portanto, muito utilizada na prática. Feito? Mesmo porque, como eu já falei, existe a hipótese de reversão da justa causa e, em alguns casos, o mais indicado para a empresa é que faça a extinção do contrato de trabalho sem justa causa. Não tenho por que justificar porque estou extinguindo o contrato de trabalho com ninguém, só tenho que pagar todas as verbas rescisórias. Ok? Por isso que a demissão sem justa causa ela é mais frequente, porque às vezes você não consegue configurar a gravidade, a emergenticidade e as peculiaridades de cada linha do artigo 482 para ter a justa causa. Feito? Nesse sentido, a desídia, que se você pegar uma interpretação literal da desídia, é justamente aquele comportamento meio de corpo mole, de fazer as coisas de qualquer jeito, de forma negligente, imprudente, com as atividades que você deveria ter mais cuidado e capricho na hora de fazer esse objeto do contrato de trabalho. Mas às vezes, por exemplo, eu posso configurar a desídia com uma série de faltas injustificadas ao trabalho, que também vai dar um corpo mole, né? E aí, através dessas várias faltas injustificadas que foram punidas com advertências, com suspensões disciplinares, eu tenho uma gradação de pena que eu vou conseguir configurar a gravidade necessária para a justa causa através da reincidência. Então, essas sanções anteriores, de advertência, de suspensão, em caso desse corpo mole, dessas faltas injustificadas, sim,
podem configurar a desídia de forma segura e documentada para a empresa, para não ter reversão da justa causa. Ok? Muito bem. A linha do artigo 482 que fala sobre embriaguez deve ser interpretada por nós como qualquer dependência química que possa ter este trabalhador. Não é apenas em função do álcool, é qualquer dependência química. Mas olha só, quando essa dependência química for considerada uma doença, isso não deve ser punido com a justa causa. Talvez isso torne possível o afastamento da atividade daquele empregado, porque ele precisa de um auxílio médico. E talvez esse auxílio médico se dê em um período superior a 15 dias. E isso pode levar a que ele tenha, por exemplo, uma hipótese de auxílio-doença. Em vez de eu punir aquele dependente químico com a justa causa, ele vai para o auxílio previdenciário. Em seu retorno, eu faço justamente aqui um atestado de saúde ocupacional para ver se ele está apto a trabalhar. E se ele estiver apto a trabalhar, quando ele dolosamente, voluntariamente se colocar em uma situação de ébrio, onde ele perde a consciência de forma voluntária no trabalho, talvez aí sim eu possa ter uma hipótese de justa causa, porque ao se colocar voluntariamente em uma situação que ele possa ser considerado como ébrio, ele causa prejuízo econômico para a empresa e até questões de segurança contra a sua própria integridade física ou vida de terceiros. Aí sim eu posso ter a ideia de uma justa causa por embriaguez. Feito? Quando ele voluntariamente, quando ele não é dependente químico, se põe nessa situação, causando prejuízo grave para a empresa ou para terceiros ou outros colegas de trabalho. Aí sim, talvez eu tenha essa hipótese. Outra linha do artigo 482 é o que trata sobre violação de segredo da empresa. Para tanto, é importante que a empresa ela notifique ao empregado quais são as informações que o empregado tem contato durante o seu contrato de trabalho que tem uma restrição de divulgação, ok? Então, eu tenho talvez uma informação que tem um certo valor econômico, a empresa positivamente instrui ao seu empregado que aquilo não pode ser divulgado e ele voluntariamente o faz. Estas hipóteses, elas estão aqui também muito ligados a essas questões de redes sociais e tal, mas talvez quando eu falte ao respeito a alguém, em uma piadinha a um colega de trabalho ou a um superior hierárquico através de redes sociais na internet, talvez eu não coloque nesta linha, senão em outras linhas que fiquem mais propícias para tal, ok? A violação de segredo é quando eu tenho uma divulgação de informações privilegiadas com valor econômico que causam prejuízo para a empresa que gastou um valor considerável para conseguir um modus operandi de uma produção, uma fórmula química, um invento, e vai lá um empregado, pega toda aquela informação para o proveito próprio ou de terceiros, violando algo que ele sabia que não poderia divulgar. Isso é a violação de segredo de empresa, ok? Então, a empresa ela deve e pode fazer uma política de integração deste empregado ao contrato de trabalho para ir à empresa, e durante o contrato de trabalho ele também pode ser informado de determinadas condutas que a empresa não tolera, para ter essa hipótese de violação de segredo de empresa ou para ter uma hipótese de indisciplina. Ou seja, talvez a empresa não permita alguns tipos de brincadeiras que podem levar
ao menoscabo da dignidade de algum colega ou superior. Talvez a empresa, por questões de segurança, ela coloque regras para ser obedecida por todos. Olha, meu amigo, tu não pode ficar tirando selfie ao lado desta máquina. A tua desatenção pode te mutilar. Então eu não permito utilização de telefones celulares aqui no chão de fábrica. Eu instruo o meu empregado sobre isso. E caso ele desrespeite esta regra da empresa, eu posso dar uma advertência para ele, uma suspensão conforme a gravidade. E quando esse desrespeito à empresa é reincidente ou é gravíssimo, eu posso também ter aqui um ato de indisciplina. Qual que seria, então, a diferença entre disciplina e insubordinação aqui nas hipóteses de justa causa? Indisciplina a gente pode qualificar como regras gerais para todos os empregados. E a insubordinação são regras específicas, ordens específicas dados a determinado empregado que ele não obedece. Então, é explicado para ele que ele está na escala da noite e chega lá e ele não vai. É explicado para ele que aquela máquina está com um probleminha de modus operandi, você vai ter que operar aquela máquina daquela forma, caso você vai quebrar a máquina. Eu dou uma ordem específica para ele e ele não atende. Então, essas hipóteses de ordens específicas é que vão qualificar a insubordinação. Ok? Muito bem. Outra hipótese muito perigosa, no que diz respeito ao 482 CLT, é o abandono de emprego. A súmula 32 do TST, ela meio que instrumentaliza o que eu devo entender como abandono de emprego. Então, às vezes ocorre que esse cidadão ele está em auxílio-doença do INSS. Cessa o auxílio-doença e esse cidadão não retorna ao serviço. A empresa faz uma comunicação eficaz para este empregado, ou seja, notifica por aviso de recebimento toda e qualquer comunicação em que a empresa consiga comprovar que avisou, que ele recebeu o teor daquela comunicação, convidando este empregado a retornar ao serviço. Uma vez que ele é comunicado, eu tenho a prova dessa comunicação, se ele não comparecer em 30 dias ao serviço, ele vai ter justamente a hipótese de abandono de emprego como hipótese de justa causa. Feito? Não entendo, e a jurisprudência também não, que você faça essa comunicação de retorno ao trabalho em jornais de grande circulação ou algo parecido. Por quê? Porque você não sabe se efetivamente aquele empregado específico comprou aquele jornal, teve acesso àquela informação. Então isso não é válido para comprovar o marco dessa notificação. Portanto, é melhor você mandar um telegrama para ele, um aviso de recebimento postal com o teor desta comunicação. Pode ser e-mail, onde você tem a comprovação que ele recebeu, pode ser até o WhatsApp, onde você tem a comprovação que ele recebeu esse convite ao retorno ao serviço, e só assim eu tenho aí a hipótese de abandono de emprego. E quando esse cidadão, uma vez convidado a retornar ao serviço, não o faz, aí eu tenho a justa causa para abandono de emprego. Ok? Muito bem. O ato lesivo da honra ou boa fama pode ser aqui contra o empregador ou, em outra linha, inclusive contra terceiros. O que não pode acontecer é que este empregado ele faça atos que intentam-se como calúnia, injúria ou difamação contra colegas de trabalho, contra superiores e contra até mesmo terceiros. A gravidade desses insultos, desses atos lesivos, poderão levar sim aqui a justa causa conforme a sua gravidade. Mas é importante, como sempre, em todas as hipóteses, eu ter esta comprovação. Ok? Muito bem. Quando eu tenho a hipótese de jogos de azar, que às vezes acontece no intervalo de repouso e alimentação entre a jornada, talvez isso não tenha gravidade necessária. O que pode acontecer é que se cause dívidas de jogo, quando você
está apostando dinheiro durante o teu intra-jornada e isso começa a perturbar o andamento do serviço, ok? Talvez esse tipo de questão é que vai dar essa gravidade da justa causa. E finalmente, em uma justa causa que entrou dentro do 482 de forma recente, eu tenho que, por exemplo, um médico do trabalho, ele, para justamente ocupar esse cargo na empresa, de forma empregatícia, ele tem, obviamente, ter o seu licença em ativo, ser bacharel e ter completado o curso de medicina, ter o seu CRM ok. E quando ele perde esta habilitação profissional, os requisitos estabelecidos em lei para ele trabalhar como profissional médico, por exemplo, aí sim eu posso ter esta conduta dolosa que vai justificar a justa causa. Aquele cidadão que vendia atestados médicos para o empregado, que não tinha qualquer hipótese de doença, ele recebia um dinheiro por fora para dar aquele atestado médico. Uma vez comprovada essa hipótese, que pode inclusive este médico do trabalho perder a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, isso poderá ter, como exemplo, uma hipótese de justa causa. Muito bem. O artigo 483 CLT é justamente o contrário. É quando o fato grave é cometido pela empresa. E dentro desse contrato bilateral, o empregado não tem por que permanecer com a vigência desse contrato de trabalho quando a empresa descumpre de forma grave as suas obrigações contratuais. Então, eu tenho aqui na rescisão indireta hipóteses em que também vai ter aqui o ônus da prova. Se o ônus da prova no artigo 482 era do empregador, no artigo 483 do CLT, o ônus da prova é do empregado. O empregado vai ter que comprovar robustamente uma das hipóteses aqui da rescisão direta, conforme a nova redação do artigo 818, que diz respeito à carga dinâmica da prova, da aptidão que tem cada polo contratual para produzir a prova que o juiz vai ver em cada caso concreto. Então, a rescisão indireta, o empregado, por exemplo, vai ter que provar as hipóteses da linha A, que era requerido a este cidadão, a este empregado, um serviço que lhe poderia trazer consequências, por exemplo, físicas. Ele era obrigado a trabalhar todos os dias, 7 dias por semana, 16 horas por dia. E isso não é bom para ninguém, porque além de questões sociais, eu tenho questões de ordem física com essa jornada extenuante. Isso pode ser justamente uma hipótese de justa causa. Ou quando o empregador ele decide que o empregado vai ter que trabalhar vestido de uma fantasia que vai contra os bons costumes. Isso não faz parte do contrato de trabalho, senão é uma violação à dignidade, à imagem e à honra deste empregado. Então o que eu tenho no artigo 483 CLT é o direito à resistência do empregado a determinadas ordens. Quando essas ordens forem abusivas, quando essas ordens forem até trazer um crime que vai ser efetuado pelo empregado a pedido do empregador, isso tudo dá a hipótese de resistência deste empregado a estas ordens imorais ou ilegais, ou que levem uma ameaça à integridade física ou à vida do empregado ou mesmo de terceiros. Tudo isso vai ser hipótese de rescisão indireta, mas caberá ao empregado fazer a prova dessas ordens. Feito? Por quê? Porque ele vai ter que levar isso a juízo. Olha, eu estou me desligando dessa empresa porque essa empresa me mandou colocar produtos cancerígenos dentro da comida e eu, como cozinheiro, não faço isso, me nego a fazer isso e tem prova disso aqui. Então ele vai ao juízo para que seja configurada a rescisão direta e ele possa sair desse contrato de trabalho por vontade própria,
dentro de uma causa justificada e ter todos os seus direitos rescisórios pagos pela empresa. Feito? Então, quando, por exemplo, eu tenho uma agressão física a este empregado por parte do empregador, por óbvio, eu tenho aqui uma hipótese de rescisão indireta. Então, esses perigos de ordens ilegais, imorais, que levem justamente a um risco de vida própria de terceiros, vai dar a hipótese de justa causa. Embora tudo isso aqui a gente saiba, está definido aí dentro dessas alíneas do artigo 483, o que é mais comum que a gente vê dentro dos atletas profissionais acontecer é a inadimplência contratual. A jurisprudência vem consolidando que, por exemplo, 3 meses de atraso salarial seria uma hipótese justificável, robusta e grave de rescisão do contrato de trabalho. Feito? Mas não há aqui também um lapso contratual definido em lei de inadimplência. Depende da gravidade, depende de várias questões que em cada caso concreto o empregado vai ter que comprovar do descumprimento de obrigações contratuais. Pode ser, além de salário, por exemplo, o não fornecimento de EPIs. Ok? Então, nós estamos com essa questão de pandemia. Talvez em aquela atividade existia um risco muito grande de contágio e um empregado não deu máscara, não deu álcool gel, não deu luva. Então isso também poderá ser qualificado como uma hipótese de rescisão indireta. Ok? Então, tal como acontece no artigo 482, esses incumprimentos contratuais têm que ser robustamente comprovados por parte do empregado, que às vezes vai ter esta facilidade de comprovação documental quando ele se comprovar que aquela nova atividade que ele está prestando dentro do contrato de trabalho traz prejuízo, uma redução salarial não prevista contratualmente, ele pode pedir aí a rescisão indireta. Feito então, o 483 dá esta hipótese de extinção do contrato de trabalho por parte do empregado com o recebimento de todas as suas verbas rescisórias. A fim e a cabo, então, é isso que cabe aqui no 483, ok? Porém, existem outras hipóteses de extinção do contrato de trabalho, também posto aqui na CLT. Uma hipótese que, na prática, assume um caráter totalmente teórico é a culpa recíproca, ou seja, quando ambos os polos contratuais assumem uma conduta recíproca de gravidade, tornando o pagamento aqui pela metade. Isso vai ter que ser decidido em juízo, porque talvez o ato do empregador tenha sido mais grave que o ato do empregado, então vai dar aqui também a hipótese de uma configuração de sem justa causa, né? Então é mais uma hipótese teórica do que prática a extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca, o que reduziria pela metade, já que é culpa recíproca, as multas rescisórias, por exemplo. Quando eu tiver uma empresa onde esta pessoa física não possa mais continuar com seus atos empresariais, e aí, por exemplo, assume o filho daquela pessoa física naquele contrato de trabalho no caráter de empregador, eu tenho o artigo 485 que vai remeter aqui uma hipótese de sem justa causa por parte do empregado, que não queira aquele novo empregador pessoa física na figura do seu pagador de salários. Então aqui eu posso ter também uma extinção justificada do contrato de trabalho para este empregado. Muito bem. No que diz respeito ao seguro-desemprego, de pronto nós temos que essas hipóteses ela requer, na grande maioria dos casos, uma demissão sem justa causa. Quando eu tiver uma demissão com justa causa, não há nem por que se falar de seguro-desemprego. Então, é importante que a gente pegue a Lei 7.998 de 1990, que teve várias modificações, várias alterações, para entender que
o seguro-desemprego vai ser dado nas hipóteses do artigo 2º, que vai ter justamente a rescisão indireta, que eu acabei de falar, do artigo 483, que dá a hipótese ao empregado ele pedir as contas e ele ganhar o seguro-desemprego, porque sempre que eu tiver uma demissão, um pedido de demissão ou uma justa causa, eu não tenho que falar em seguro-desemprego. Por isso, a leitura do artigo 2º da Lei 7.998 de 90, ele é muito importante para saber quais são os requisitos de cada empregado vai ter que ter para configurar a hipótese do seguro-desemprego e a obrigação legal do empregado de dar as guias de seguro-desemprego que acessam o empregado a esta prestação. Feito? Porém, este auxílio poderá ser suspenso nas hipóteses do artigo 7º. Portanto, se ele adquirir um novo emprego, se ele tiver em benefício continuado do INSS, todas essas hipóteses vão causar a suspensão ou, conforme o artigo 8º, no cancelamento dos pagamentos dessas parcelas de seguro-desemprego. Feito? Que é um direito pessoal e intransferível. Então, se ocorrer a morte do segurado, não passa para os seus herdeiros. Este é um caso em que se requer a leitura da Lei 7.998 de 90, que, como já falei e repito, ela foi profundamente alterada, e após a leitura, vocês podem entrar em contato comigo, se tiver algum tipo de dúvida ou consideração sobre seguro-desemprego e os demais temas tratados na aula de hoje, por favor, entre em contato. Muito obrigado, por hoje é só.